Com a paz do Senhor, amém, irmãos? Primeira vez, né, irmãos, que eu estou vindo aqui para poder trazer a mensagem da palavra do Senhor. Já vim outras vezes, né, louvei ao Senhor, mas não para trazer a mensagem, né? Hoje a gente está trazendo a mensagem da palavra do nosso Deus. Amém, irmãos. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 1 em diante. Diz assim, irmãos, a gloriosa palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém, irmãos, até aqui. Está tendo um pouquinho de microfone, os irmãos, podia diminuir o agudo, por favor. Irmãos, como bem disse o irmão agora há pouco, nós somos de Cristo, né? Nós somos de Jesus. Viemos aqui, irmãos, para ouvir a gloriosa palavra de Deus. Viemos aqui, irmãos, para aprender de Deus. Como nós vimos agora pela manhã na escola bíblica, lá no Siqueira, os crentes têm um novo paradigma, né? Quando no mundo estávamos, nós tínhamos um modelo a seguir. A gente até falou que o mundo é dos mais espertos, né? Esse é o paradigma, irmãos, do mundo. O mundo é dos mais espertos, né? Mas quando aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, nós temos, irmãos, um outro paradigma, um outro modelo a seguir, né? Devemos ser imitadores de Deus. Mas se está difícil por nós sermos homens e imitarmos a Deus, então Paulo disse, né? Sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. A gente tem um modelo mais próximo para seguir. O exemplo do apóstolo Paulo. Aqui na palavra de Deus, irmãos, em Hebreus, vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, irmãos. Essa grande nuvem de testemunhas, ela está relacionada logo no texto anterior, irmãos, os heróis da fé. Aqueles que venceram reinos, batalharam, aqueles que sofreram e deixaram, irmãos, a sua marca na história. Uma coisa importante a tratarmos esta noite, que eu gostaria de trazer para a nossa meditação, irmãos, é sobre a nossa vida como crentes, né? Como crentes, irmãos, nós somos constantemente acometidos de várias tribulações, várias dificuldades, várias tentações. Interessante que quando no mundo estávamos, essas coisas nós praticávamos e não tínhamos preocupação, irmãos, em relação a isso. Nós praticávamos de forma à vontade, mas em Cristo, irmãos, nós temos um novo paradigma, somos nova criatura. E agora, irmãos, essas coisas que surgem no mundo, nós não andamos segundo elas, né? Hoje no mundo, irmãos, nós somos muitas vezes tentados por muitas tribulações, tentados em questão de no emprego, no trabalho, tentados em diversas formas. E o crente, irmãos, nesta vida, ele, por ser tentado, passar tribulação,
tem duas coisas aí, irmãos. Ele pode passar por tribulações, como sendo uma forma de aperfeiçoar a sua fé, ou então ele pode passar por repreensões do Senhor, para que ele venha se arrepender e voltar ao caminho. De ambas as formas, irmãos, o crente, ele é cuidado por Deus, né? De ambas as formas, se ele passa uma tribulação para aperfeiçoar a sua fé, irmãos, ele é cuidado por Deus. Se ele passa uma dificuldade como uma repreensão de Deus, para que ele venha chegar ao arrependimento, esse tal, ele é cuidado por Deus. De qualquer forma, irmãos, o bom pastor nos conduz às águas de descanso. De qualquer forma, o Senhor nos coloca, irmãos, no caminho novamente. Isso é para aperfeiçoamento, irmãos, da nossa fé. Abramos as nossas Bíblias em Romanos, som. Eu acho que o som desligou. Som. Amém. Voltou. Som. Teste. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Interessante que Paulo dizia aos coríntios, ele dizia o seguinte: parece que vocês já reinam sem nós. E ele dizia o seguinte: o que vocês têm que vocês não receberam? Vocês não devem se ensoberbecer por aquilo que vocês têm, pelo conhecimento de Deus que vocês têm, ou pelos dons que vocês receberam. Parece que os irmãos andavam inchados lá na igreja de Corinto, e Paulo dizia assim: o que vocês têm que vocês não receberam? Então, Paulo exortava os irmãos a que permanecessem, irmãos, na humildade, porque tudo que eles tinham, irmãos, eles haviam recebido de Deus. Assim somos nós. Tudo que nós temos hoje, irmãos, como cristãos, a vida que você tem hoje, você recebeu de Deus, né? Se você hoje, irmãos, pode olhar para trás e dizer: a minha vida no passado estava totalmente destruída, hoje eu sou um bom cidadão, uma nova criatura. Tudo isso você recebeu de Deus, irmãos, né? Após receber a Cristo como Senhor da sua vida, você entrou no processo de santificação. O Espírito Santo foi moldando você até chegar onde você está hoje, né? E onde você está hoje, você ainda tem muito a crescer. Mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tudo que temos, irmãos, nós recebemos de Deus. Não há nada, irmãos, que nós possamos dizer: Senhor, isso aqui eu já tinha, né? Essa espiritualidade aqui eu já era manso de coração, manso e humilde, né? Irmãos, o crente ele só pode ser santificado vindo da parte de Deus, né? Tudo que o homem recebe é de Deus. Hoje, se você é uma nova criatura, se você é manso, humilde de coração, é porque você está se parecendo mais com Jesus, né? É o Senhor que tem dado isto. Romanos 5,3 vai dizer o seguinte. Vamos ler a partir do 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. Irmãos, quando o crente passa por tribulações, passa por dificuldades na vida espiritual, irmãos, é para o aperfeiçoamento da sua fé. Se você não estiver, irmãos, andando por um caminho errado, e você está passando por tribulações, passando por dificuldades, muito provavelmente, irmãos, é o Senhor que está lhe lapidando, lhe aperfeiçoando a sua fé. Aquilo que você já tem precisa ser aperfeiçoado. Então o Senhor permite que venham tribulações para que você venha a ser aperfeiçoado. Aconteceu com Jó, irmãos. Jó, ele já era um homem íntegro, já era um homem que por todos era visto como um bom cidadão, um homem justo diante de Deus. Até Deus bendisse Jó, pelo que Jó era. Mas Jó ainda precisava aprender, irmãos, algumas coisas. Talvez ele se engrandeceu pela sua maneira de ser, irmãos, por ser um servo de Deus exemplar. Deus permitiu que viessem tribulações sobre Jó, para provar para Jó que ele não era tudo isso. Aí ele caiu em si e dizia: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te contemplam, né? Jó, irmãos, percebeu o quanto era pequeno. Se ele se achava sábio mais do que os outros da sua época, aí Deus dizia assim: onde é que tu estavas quando eu fiz isso? Tu estava onde quando eu fiz aquilo? Foi quando ele caiu em si e viu que estava distante, irmãos. Se ele se achava, irmãos, nos nossos termos aqui, o bambambam, ele caiu em si e viu que não era nada diante de Deus, né? Ao reconhecer, irmãos, Deus restituiu tudo o que ele tinha, o dobro, né? Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha. Romanos 8, 28, irmãos, vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, mas que vida é essa que eu estou passando por tribulações? Eu tenho andado na Tua palavra, eu tenho sido fiel, e o que essas coisas estão acontecendo com a minha vida? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus nos permite, irmãos, tribulações ou repreensões, Ele nos permite por sermos filhos. E qual é o filho, irmãos, a quem o pai não corrige? Se estáis sem disciplina, diz lá em Hebreus, então não sois filhos, sois bastardos. Quando passamos por tribulações, irmãos, ou nós estamos passando uma luta para aperfeiçoamento da fé, da sua fé, ou então nós estamos passando, irmãos, por uma repreensão para que nós venhamos voltar, irmãos, para os trilhos, voltar para o caminho, voltar para aquilo que o Senhor nos deu. Uma coisa certa em tudo isso: Deus não nos deixará tentar acima do que podemos suportar, irmãos. Jamais, né? Talvez a gente possa, na nossa pequenez, dizer: Senhor, não suporto mais. Eu não suporto mais, não dá mais para mim. Irmão, se você está ainda na luta e o Senhor está permitindo, é porque você suporta um pouco mais. Uma hora, irmãos, Deus vai aliviar o seu peso, a sua carga, porque Ele não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10,
13. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Irmãos, Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus, ele dá de presente, irmãos. No pacote da tentação, Deus dá o escape, para que possais suportar. Qualquer um de nós, irmãos, nos nossos trabalhos, nas escolas, onde estamos, que estamos passando por dificuldades, por tribulações, por tantas coisas, nesse mundo louco que nós vivemos, estamos passando tribulações. Deus não permitirá uma tentação acima da que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará o Senhor um escape. Ele nos dará, irmãos, uma maneira de sair, irmãos, daquela ciranda. Às vezes o mundo ele tenta nos engodar numa ciranda e nós ficamos sem saber o que fazer. Senhor, e agora? As coisas estão assim. A gente vê muito isso, irmãos, na política, Quem acompanha as coisas que acontecem fica perturbado com o que vai ser dos crentes, as perseguições, pastor Edmilson? As perseguições surgindo, alguns sendo presos por falar do evangelho, e as pessoas ficam sem saber, e agora? Nós vamos pregar o quê? Pregar Cristo, O Senhor vai fazer alguma coisa, Deus não permitirá, irmãos, uma tentação que nós não podemos suportar. Antes, com a tentação, Deus nos dará também o escape. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, em Pedro, capítulo 1, versículo 7. Aqui, irmãos, a gente vai ver o valor que tem a nossa fé. A partir do 5. Mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Às vezes você pode se perguntar, Senhor, mas quando? Senhor, todas as coisas estão difíceis. A salvação está prestes a se revelar, irmãos, no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristado com várias tentações, por várias tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, irmãos, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Houve um homem na Bíblia que quis comprar o dom de Deus com dinheiro. Simão, o mágico. Nós comentamos esta manhã na escola bíblica. Ele creu na pregação de Filipe, foi batizado, mas na hora que ele viu o poder de Deus, ele quis comprar o poder de Deus, irmão. Não reconheceu como sendo algo de Deus, mas algo que se podia comprar com dinheiro. Ele deu valor ao dom de Deus. Aqui diz, irmãos, que é muito mais precioso do que o ouro, a nossa fé. Aquele homem queria comprar com dinheiro vivo, o dom de Deus. Outra coisa importante da gente ver
é que, ao sermos tentados, irmãos, nós muitas vezes somos induzidos a olhar para o problema em si. Puxa vida, o pneu do meu carro furou. Né? Aí você olha para o problema em si. Muitas vezes não olha, Senhor, tu está vendo a situação aqui, estou passando por dificuldades, problemas, o que tu queres me ensinar? Né? Irmãos, quando estávamos no mundo, tudo bem, irmãos, olharmos para os problemas, porque a vida era essa mesma. Mas como crentes, irmãos, tudo aquilo que nós passamos, nós somos vistos por Deus, irmãos, somos cuidados. Só contar um brevíssimo testemunho. Uma vez o combustível do meu carro acabou no meio da avenida. Apareceu um homem de não sei onde, que ele disse, me dá aí a garrafinha que eu vou comprar o combustível para ti. Aí eu entreguei o dinheiro. Ele foi no posto, voltou e pôs o combustível, irmão, no meu carro. Né? Aí até perguntei, quanto foi aí, cara? Aí ele disse, não, nada não. Olha só, irmãos, eu não pedi ajuda, mas Deus enviou alguém que o fizesse, irmãos. Ele viu o que eu estava passando e já ajudou no momento ali, irmãos. Quantas vezes, irmãos, acontece com vocês isso? Quantas vezes acontece com os irmãos? Às vezes você nem pediu, irmãos, mas Deus já vem com aquele seu cuidado e já resolve para você a situação. Né? Quantas vezes Deus não já fez isso por você? Né? Talvez antes mesmo de você se preocupar, antes de você cair em si daquilo que aconteceu. Né? No meu caso, assim que eu parei, que eu empurrei o carro, o rapaz já veio ajudar. Já fez tudo por mim. Né? É de Deus, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Muitas vezes nós somos levados a focar no problema. Ou focar, irmãos, focar na pessoa que causou um problema. Por exemplo, somos tentados a ficar com raiva, ressentimento. Somos tentados, irmãos, a tantas coisas. Mas muitas vezes nós temos de olhar, irmãos, no plano espiritual, o que está acontecendo, né? Devemos olhar para Cristo, irmãos, né? Termos o mesmo sentimento de Cristo. Eu coloquei aqui, irmãos, um exemplo disso, de olhar para os problemas, é olhar para a política do mundo. Muitas vezes nós olhamos para a política e nós dizemos, tudo isso é culpa do fulano. Não é verdade? Muitas vezes dizemos, não, isso aqui é fulano de tal. Sem lembrar, irmãos, que existe uma força espiritual, irmãos, nesse mundo, que guia essas coisas para o caminho que a Bíblia já diz que vai. A Bíblia já diz que o mundo vai de mal a pior. As coisas que acontecem é para o surgimento do anticristo. E muitas vezes nós nos esquecemos que a Bíblia já dizia isso e vamos dizer que é o homem. Né? Mas existe uma força espiritual guiando, irmãos. As coisas entrando nas escolas, né, das crianças. Isso aí, irmãos, é uma força, né? É do inimigo. Né? E nós devemos orar para que nós não venhamos, irmãos, cair em achar que é só a pessoa, é só aquilo. Né? São aquelas pessoas. E chegarmos a odiar as pessoas por conta desses problemas, dessas coisas que nos acontecem. Isso pode nos trazer, irmãos, ansiedade e levar-nos ao desânimo. Pode levar-nos, irmãos, a esfriar na fé. Mas esse não é o desejo de Deus e nem a razão, irmãos, da prova. Quando Deus nos permite determinadas coisas, não é, irmãos, para que sejamos reprovados. Como já vimos, Deus não nos permitirá nenhuma tentação que não possamos suportar. Né? Tudo isso, irmãos, para nós aprendermos. Né? Se passamos por lutas, passamos por provações, é para o nosso aperfeiçoamento ou para a nossa correção de curso. Né? Para que nós venhamos voltar ao caminho ou para que a nossa fé seja lapidada.
né? Deus tem muito mais, irmãos, para nós. Muito mais para nós. Em Mateus 6, 25, está escrito: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, quanto que haveis de comer, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida muito mais importante do que essas coisas, né? Eu acho que já tem gente aí estocando comida, irmãos, estocando pilhas. Já tem gente aí estocando coisas, irmãos, né? Por conta das histórias que ouvem aí pelas redes sociais. Nós não devemos, irmãos, nos inquietar diante dessas coisas. Lá em Filipenses diz: não vos inquieteis por coisa alguma, né? Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, sejam as nossas petições em tudo conhecidas, né? Você já orou, está passando por tribulações, já orou por isso, né? Está passando por dificuldades, Senhor, me achego a Ti e vou apresentar as minhas demandas, né? As minhas dificuldades, aquilo que tenho passado, apresenta diante de Deus. O texto diz, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, irmãos, aquela paz que você não sabe de onde vem, você está cheio de problemas e a paz inunda o seu coração, ela vai guardar os vossos corações e os pensamentos em Cristo Jesus. Talvez você diga: em outro tempo eu pensaria isso, mas depois que eu orei, o Senhor trouxe a paz, né? O Senhor mudou as circunstâncias. Lá em 1 Pedro, irmãos, capítulo 5, versículo 7, vai dizer o seguinte. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo todo, irmãos. Hoje nós passamos por dificuldades, aflições, tribulações, e os nossos irmãos no mundo todo estão passando por aflições maiores do que a nossa, né? Aqui ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado, irmãos, da sua igreja. Talvez você se ache aí como Elias, que está encurralado dentro de uma caverna, dizendo: Senhor, todo mundo se desviou, só tem a gente aqui guardando a palavra e estão buscando a minha cabeça. E Deus vai dizer: eu reservei muitos que não se dobraram, né? Muitos que não se entregaram, irmãos. Talvez você ache que você é o único que está guardando a palavra, mas tem muitos outros, irmãos, que estão aí batalhando, irmãos, no meio da prova, mas estão de pé, batalhando. Gálatas 6, 9, irmãos, vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, com uma condição: se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido, nós ceifaremos, nós teremos o prêmio por aquilo
que lutamos, se nós não houvermos desfalecido. As dificuldades podem nos distrair e nos afastar do propósito. O que devemos fazer, irmãos? Aquele texto que nós lemos no princípio, deixar de lado, irmãos, todo embaraço e o pecado, né, que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Irmãos, se nós continuarmos no meio da luta, irmãos, sem olhar para o alto, nós vamos continuar no meio da dificuldade. Se nós só olharmos para esse plano aqui, irmãos, nós vamos ver dificuldade sobre dificuldade, né? As coisas subindo o preço, o gás subindo, combustível, juros, o que mais, irmãos? Tantas coisas, né? Se nós só olharmos para isso, irmãos, não haverá solução, né? Temos que olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo que não nos desamparará, irmãos. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Filipenses 2:5, irmãos, diz o seguinte. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus, ele negou a si mesmo. Ele sabia sim, irmãos, o que era renunciar. Sendo ele Deus, em forma de Deus, irmãos, não teve por usurpação, mas ele humilhou-se e se fez carne. E se fazendo carne, irmãos, se humilhou até morrer, irmãos, como uma das piores mortes, a morte de cruz, né? Ou seja, Jesus, ele soube negar-se a si mesmo, né? Quando ele veio ao mundo, irmãos, ele poderia ter vindo de várias formas, mas ele escolheu vir da forma humilde, né? Da forma como ele deveria vir, humilde, para nos dar o exemplo, né? Até para que alguns que andam inchados viessem reconhecer, se Jesus ele veio assim, quem sou eu, né? Se Jesus ele veio dessa forma, quem sou eu para pedir mais do que isso, né? Nós devemos aprender, irmãos, a negar também as nossas próprias vontades, né? Quando Deus lhe pede alguma coisa, Ele lhe pede para o seu bem, irmãos. Se Deus lhe pede alguma coisa, Ele sabe o que faz. É para o seu bem. Lá em Lucas diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? O crente, irmãos, ele deve a cada dia negar a sua própria vontade. Não mais, eu tenho uma razão nisso. Negue-se a si mesmo, né? Mesmo que venhamos ter algum prejuízo, negar-se a si próprio, né? Isso vai fazer mais bem, irmãos, ao nosso coração. Uma coisa que a gente vê nas Escrituras é que o crente ele é comparado ao soldado na batalha e o crente também ele é comparado ao atleta. Não é verdade? 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz... Aliás, irmãos, 1 Timóteo 2, 3, Paulo vai dizer a Timóteo: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Aquele que é o soldado, irmãos, aquele que está na batalha, ele segue um batalhão, ele segue
Alguém que está à frente ali, o seu general, o seu comandante, e ele está ali, irmãos, para o que der e vier. Se ele se molhar, se molhou. Se ele se sujar, ele se sujou. Se ele for ferido, ele continua de pé, até que ele não possa mais andar. E alguém vai carregar ele. Mas ele continua batalhando, irmãos, pelejando. O soldado, irmãos, ele nega a si próprio, né? A pessoa, quando vai se preparar, irmãos, para o campo de batalha, ele nega muitas coisas, irmãos. Ele nega o seu descanso, ele nega muitas vezes o seu lazer para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele tem que se preparar, irmãos, para a batalha, né? O seu alimento, e ele se prepara, irmãos. Lá em Coríntios 9, 24, Paulo diz: correis de tal maneira que alcanceis o prêmio, né? Vamos ler aqui. 1 Coríntios 9, 24. Pronto. A partir do 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu também não venha de alguma maneira ficar reprovado. Né? Paulo diz assim: olha, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu, pregando aos outros, eu não venha de alguma forma ser reprovado. Aquela típica situação de que a pessoa fala e não faz, né? Que a gente chama isso de farisaísmo. Ele fala e não cumpre, dando cabimento para a pessoa dizer: tu mesmo não fazes o que tu fala, né? Então Paulo diz: olha, eu subjugo meu corpo, eu mantenho ele na linha, para que na hora de pregar ninguém possa dizer: tu tá te ouvem, né? Então, irmãos, como preparo para a vida cristã, como preparo, irmãos, para viver nesse mundo, no meio das lutas, o crente ele tem que se debruçar, irmãos, nas coisas de Deus. Se ele ficar só nesse plano aqui, irmãos, ele vai ficar um crente meio amargurado, viu? Meio amargurado, porque é assim, irmãos, que vive o mundo. Não é difícil você ver crentes, irmãos, com os mesmos problemas do mundo, não. Porque eles estão, muitas vezes, olhando para o mundo, tendo o mundo como seu paradigma, seu exemplo. Nosso exemplo deve ser outro. O crente ele deve sofrer a dor. 1 Timóteo 2:3, Paulo diz: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O soldado, irmãos, ele não deve se queixar por estar sofrendo aflições, não. Ele vai passar por aflições, mas ele não deve estar se queixando. Por que está acontecendo comigo? Né? E talvez ele deva perguntar o seguinte: Senhor, o que eu tenho que aprender em relação a isso? Né? Aonde que eu tenho que melhorar? Sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. 1 Timóteo 4,5 diz: sê sóbrio e sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, sois bem-aventurados.
Pedro 4,14 vai dizer: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. O crente é bem-aventurado, irmãos, quando sofre aflições por causa de Cristo, não por causa do que fez de errado. O mesmo texto, irmãos, lá de Pedro, vai dizer assim: que recompensa tendes se sois esbofeteados por fazer coisa errada, né? Por fazer o que é mal. Mas se você sofre como cristão, bem-aventurados sois. Ou seja, se sofremos a aflição, irmãos, por servirmos a Cristo, somos bem-aventurados, né? Então, devemos passar por isto. Para alcançar o que, irmãos? A glória. Para alcançar a coroa. Para o encontro com o Senhor. Filipenses 3, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio que seguiu a igreja. Mas ele trabalhou, irmãos, muito mais do que os outros, né? Ele soube o que era batalhar pela fé. E para finalizar, irmãos, a mensagem que eu queria trazer essa noite, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11, versículo 23. Aqui, irmãos, são os heróis da fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Corria risco ali, irmãos, de serem pegos, mas foi guardado. Porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandato do rei. Importante ver isso, irmãos. Parece que eles tinham uma certa miopia em relação a essas coisas do mundo, irmãos. Eles só viam a Cristo, mas eles só viam a Deus, mas eles não viam dificuldade, irmãos. Não temeram a Faraó, temeram antes a Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, irmãos? A recompensa. Ele sabia, irmãos, o que queria. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele não olhou ali, irmãos, para a ira do rei. Ele via o invisível. Ele olhava para onde as pessoas não olhavam, irmãos. Ele olhava para Cristo, olhava para Deus, né? Não olhava, irmãos, para a situação que se apresentava na frente. Ele olhava para Deus. Teve um momento que maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí entra no texto: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Irmãos, se eles passaram por tudo aquilo, irmãos, e permaneceram firmes, o que é isso, irmãos, que nós passamos hoje? Aí ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o que esses homens fizeram no passado? Ele diz: deixemos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Se uma coisa que está faltando em nós for paciência, irmãos, está aqui, o texto já diz. Irmãos, tem gente passando por muita coisa, muito pior, tendo essa nuvem de testemunha aí, irmãos. Deixemos de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está
proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o nosso exemplo, irmãos. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele continua dizendo: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Desperta, né? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém, irmãos? Até aqui. Então, irmãos, nós temos muito o que batalhar, né? Temos muito o que lutar, né? A palavra de Deus, ela